falar do nosso grupo, que é o grupo da Antropologia Forense e Paleobiologia do Centro de Ecologia Funcional cá da Universidade de Coimbra, e que é, apesar de ser um grupo pequeno, é bicéfalo, portanto é gerido por mim e pela professora Eugénia Cunha. E como nós, normalmente, tanto no CFA e agora no Terra, parecemos que somos assim, temos assim um bocadinho, saímos um bocadinho fora da caixa. Basicamente, eu vou começar por dizer brevemente o que é a antropologia, que é e até onde é que nós nos encaixamos na antropologia, porque a antropologia é uma ciência muito vasta. E como o próprio nome indica, o objeto de estudo é o homem, portanto, basicamente cabe cá tudo, desde a nossa origem, como é que nós nos tornámos humanos e como é que chegámos até aqui a partir de um arbusto enorme são os nossos antepassados, e com todos os seus ramos que estão mais ou menos relacionados connosco, mas também, e a parte que eu gosto mais de trabalhar é a parte mais das características físicas e dos remanescentes últimos dos humanos, mas também a antropologia debruça-se sobre coisas como a cultura material, as instituições das nossas sociedades, tanto do passado como do presente. Portanto, basicamente, nós temos uma perninha em todo o lado. Já o nosso grupo foca-se em dois pontos principais, na antropologia forense e no estudo das populações do passado, ou seja, a priori o nosso objeto de estudo passa mais ou menos sempre por esqueletos, ossos, dentes. Às vezes fugimos um bocadinho à regra, mas normalmente é assim. E vou começar então pela primeira parte do título, que é a antropologia forense. Nesse âmbito, e na antropologia forense também cabem algumas áreas, incluindo o estudo dos vivos. Há bocado a professora Andreia falou das questões, falou dos imigrantes, e, por exemplo, há muitos dos nossos colegas na Itália que trabalham muito com os vivos, com os menores indocumentados e por aí fora. Nós não fazemos isso, e o nosso laboratório dedica-se sobretudo ao ensino e à investigação, e de algumas áreas da antropologia forense, nomeadamente nas questões da identificação de pessoas desconhecidas. Portanto, quando nós temos o cadáver de uma pessoa que não sabemos quem é, como é que a vamos identificar, que métodos e técnicas é que nós vamos usar, e quando é que as vamos usar. Também trabalhamos muito na interpretação dos traumatismos esqueléticos, que nos usam em casos, numa perícia forense. Isso vai nos auxiliar a perceber qual é a causa e qual foi a circunstância da morte daquele indivíduo, e também tentar perceber, no caso dos crimes contra a humanidade, que tipo de violação dos direitos humanos é que houve, se o indivíduo foi executado ou se foi torturado, se sofreu maus tratos e por aí fora. E também nos dedicamos ao estudo, temos uma linha muito forte dedicada ao estudo da estimativa do intervalo pós-mortem, ou seja, a partir do momento em que nós encontramos um cadáver, tentar descobrir há quanto tempo é que aquela pessoa morreu. É uma das primeiras perguntas que a polícia que nos faz, que é quem era, como é que morreu e quando. E também esta questão do quando é muito difícil, porque quando há tecidos moles, quando o cadáver está fresco, é relativamente fácil. A partir daí é difícil, não é como se vê nas séries de todo. Portanto, é um trabalho que trabalhamos há décadas nisto e ainda não conseguimos encontrar uma resposta. Estamos cada vez mais perto, mas eu até tenho dúvidas se alguma vez haverá mesmo uma verdadeira resposta. E, obviamente, se tentarmos encontrar um dos objetivos do desenvolvimento sustentável para nos encaixarmos, obviamente vai ser o objetivo 16, que está associado à paz, à justiça e tornar as nossas instituições mais fortes. Já o estudo das populações do passado é menos
é menos pesado. E também encaixa muita coisa. Nós trabalhamos sobretudo também com esqueletos arqueológicos. A maioria dos trabalhos que nós temos desenvolvido ultimamente são relativamente recentes, são do período histórico, mas também trabalhamos com coisas pré-históricas e também temos algum trabalho que vou falar só no fim, sobre a recuperação e a identificação de figuras históricas, portanto, pessoas que nós já sabemos quem eram, que estão nos nossos manuais de história. Obviamente, este aqui já se enquadra mais na proteção e salvaguarda do nosso património cultural, apesar de eu achar que conhecer o passado ajuda-nos muito sobre o presente e prever o futuro. De facto, a bem da verdade, isto encaixa-se em quase todo lado. Se nós percebemos bem o passado, tudo o que aconteceu no passado, conseguimos prever melhor o que vai acontecer, seja em termos de saúde pública, como a professora falava, a professora Andrea falava há bocado, das aprendizagens da Covid para prevenir e precaver novas pandemias, mas isso também nós podemos ver pela análise. Por exemplo, os nossos colegas de Marselha trabalham muito com a peste negra e, portanto, há toda uma série de ensinamentos que não só matam a nossa curiosidade sobre o que aconteceu no passado, como também nos ajudam a estarmos mais bem preparados para o nosso futuro. Nós estamos sediados na Universidade de Coimbra, no Departamento de Ciências da Vida, e o nosso local de trabalho é sobretudo o Laboratório de Antropologia Forense, que normalmente não está assim, normalmente as bancas estão vazias para os alunos poderem trabalhar. Nós só fazemos investigação e trabalhamos no ensino, não fazemos perícias forenses propriamente ditas. Não quer dizer que nós pessoalmente não as façamos, mas vamos ao Instituto Nacional de Medicina Legal, porque o enquadramento legal português prevê que as perícias forenses, as autópsias, só são feitas no Instituto Nacional de Medicina Legal, e há outras perícias forenses que são feitas no Laboratório de Polícia Científica, portanto não são feitas fora. Quando é preciso peritos de fora, os peritos é que lá vão, ok? Portanto, nós trabalhamos de perto com o Instituto Nacional de Medicina Legal, até porque a professora Eugénia é uma das diretoras, é a diretora da Delegação Sul. Nós temos várias coleções de esqueletos no laboratório que nos servem de apoio à investigação. Há várias coleções identificadas esqueléticas espalhadas pelo mundo. Portugal é o país onde existem mais, e Coimbra é a cidade do mundo onde existem mais coleções identificadas. Nós temos várias aqui no departamento, mas que começaram a ser recolhidas no final do século XIX e foram ao longo da primeira metade do século XX. As nossas são particulares porque, como nós fazemos investigação sobre problemas forenses, um problema forense é um problema que vai ser levado à justiça. Portanto, quando dizem que nós andamos a fazer pesquisa forense no Reino de Dinis, não é verdade, porque nós estamos a resolver um problema criminal, mas obviamente os casos forenses em Portugal também são coisas muito recentes. Portanto, nós temos que treinar, estudar e testar os métodos em esqueletos recentes, que obviamente é óbvio que o nosso esqueleto é muito parecido com o esqueleto que o romano tinha há 2000 anos, ou com o indivíduo do Egito Antigo também tinha. Mas ainda assim há nuances diferentes, as nossas doenças são diferentes, são tratadas de forma diferente, e portanto nós temos que há uma evolução secular do esqueleto e dos dentes, e portanto nós temos que estar preparados e treinar com coisas recentes. E por isso é que nós temos a coleção esqueletos identificados século XXI, que provém de cemitérios, são doações do cemitério público português. Temos uma coleção que vem do mesmo cemitério de esqueletos não identificados, que nós usamos sobretudo para treino. Temos uma coleção de dentes identificada, que são doações dos dentistas, portanto as pessoas
doam os dentes que extraem, e portanto são identificadas, e temos uma subcoleção da coleção de esqueletos identificados, que é a coleção de esqueletos queimados. Nós queimamos parte do esqueleto para fazer investigação sobre as alterações térmico-induzidas nos ossos. E fazemos esta queima em ambiente controlado para controlarmos as variáveis, e só queimamos metade do esqueleto para continuar a controlar tudo. E esta investigação é particularmente útil porque cada vez há mais vítimas com alterações térmico-induzidas. Não só porque há acidentes industriais, há acidentes domésticos, há acidentes de carro, onde a temperatura é um fator, e o material esquelético fica muito difícil de identificar, é muito mais complicado, é muito mais difícil depois descobrir quem é a vítima, mas também porque o nosso mundo de paz tem cada vez menos, não é? E, portanto, há muito armamento de guerra que faz com que as vítimas tenham este tipo de alterações, mas também, infelizmente, devido às alterações climáticas, cada vez mais temos incêndios catastróficos com muitas vítimas, e Portugal, infelizmente, não é exceção. O problema desta coleção é que nós estamos a desenvolver novos métodos para aplicar, mas não temos, mais ninguém tem uma coleção igual no mundo, e portanto temos alguma dificuldade em ter a certeza se as nossas abordagens, ninguém nos está a contestar. Portanto, gostávamos que mais alguém gostávamos de competição nessa área. Temos vários parceiros, tanto os nacionais, como a Polícia Judiciária e o Instituto Nacional de Medicina Legal, como internacionais. De grande destaque a FASE, já vou falar um bocadinho mais dela à frente. Os últimos trabalhos, estas parcerias são não só a nível de desenvolvimento científico, de divulgação científica, mas também de treino. A fotografia que vocês veem aí embaixo, com uma data de colegas em fatos Tyvek brancos, são exercícios conjuntos que são feitos com as polícias europeias, para acertarmos os métodos e sabermos como trabalhar em conjunto. O Banksy África é um projeto europeu com a África do Sul e com outras instituições, mas está sediado em África do Sul, sobre a disseminação de ciência, sobretudo a partir de imagens 3D de restos osteológicos, e também estamos envolvidos na criação da primeira coleção de esqueletos identificados dos Açores, que vai ser a primeira coleção insular do mundo, e que ainda está pequenina, mas já está a começar a ser disponível para análise. A FASE é a Forensic Anthropology Society of Europe. Nós, tanto eu como a Eugénia, fazemos parte do board. Aliás, a Eugénia é um dos membros fundadores e já foi presidente, e é a maior associação europeia, e a única que é verdadeiramente global, apesar de nós termos várias pernas espalhadas pelo mundo, desde a Austrália ao Brasil, e também estamos envolvidos no processo de certificação de peritos na Europa. Portanto, a professora Eugénia até agora é a chefe temos um processo de certificação para, quando os peritos vão a tribunal, os magistrados saberem que aqueles peritos têm competências. Também fazemos com a FASE, fazemos muitas atividades, quer de divulgação científica, mas também de treino. Este foi um dos últimos exercícios que fizemos cá em Coimbra, mas normalmente as coisas vão rodando, todos os anos é num país diferente. Portanto, no último ano estivemos todos em Marselha, e esta é a última fotografia em Coimbra. Quando é em Coimbra vem sempre muita gente, gostam muito de nós. No caso das populações do passado, nós temos vários projetos a decorrer. Assim, o mais fora da caixa é o trabalho do nosso colega João Coelho, que trabalha na descoberta de sítios fósseis e da reconstituição do paleoambiente a partir de imagens de satélite,
mas depois temos as coisas mais prosaicas e mais ligadas à arqueologia nacional, e com isto trabalhamos com instituições públicas e privadas, tanto nacionais como internacionais, e nomeadamente com as empresas de arqueologia. Vou falar muito brevemente de um projeto que já dura há 13 anos e que é feito em parceria com outros centros de investigação, e também com empresas privadas. Aliás, era a empresa era onde eu trabalhava, que, e é um projeto que me é muito caro, porque fui eu que os encontrei, fui eu que os comecei a escavar. Basicamente estávamos a escavar uma lixeira à porta de Lagos, da Idade Moderna, e começámos a descobrir que no meio do lixo haviam esqueletos humanos, e afinal, além dos habitantes de Lagos atirarem para o lixo normal, para a lixeira, este sítio está localizado perto do porto, também atiravam as cargas dos barcos, dos objetos que vinham estragados, e no meio disto tudo estavam os escravos. Estavam indivíduos de afinidade populacional africana, que tudo é compatível com o facto de serem dos primeiros escravos que vieram durante a vida do infante Dom Henrique. Alguns, eles foram, claro, foram enterrados na lixeira, não foram deitados só na lixeira, foram mesmo enterrados. Alguns, as evidências no campo mostram logo que eles foram enterrados amarrados, como o esqueleto que vocês veem na figura, por causa da posição dos braços. E é um estudo que continua, apesar de ser uma coleção pequenina, são apenas 158 indivíduos, mas é uma coleção muito rica, que é uma parceria que nós fazemos com várias instituições, incluindo a mais recente, é com uma instituição de uma universidade nos Estados Unidos, por causa da análise disotópica, para nós tentarmos perceber de onde é que eles vinham em África, porque pelas análises todas que fizemos agora, há uma zona da África muito grande. Já fizemos a análise dos traumatismos, das modificações dentárias, que são uma forma de mostrar a identidade destes indivíduos, o estudo das crianças, e fazemos muita divulgação científica neste aspecto, sobretudo porque o problema da escravatura continua a ser, infelizmente, muito atual, e, portanto, acho que faz parte do nosso trabalho, não só também atuar nesta parte mais pedagógica e de promoção dos direitos humanos. Outra que é bastante recente, e não posso falar muito porque ainda há coisas que ainda estão nos segredos dos deuses, é o nosso trabalho na exumação e no estudo antropológico para melhorar o túmulo do rei Dom Dinis. Estão a ver algumas imagens, foi feito um documentário há pouco tempo na RTP, estão a ver algumas imagens dos trabalhos de exumação, portanto exumámos o rei. Aqui estão-nos a ver eu e umas colegas a fazer o estudo na capela do rei, e portanto o rei tinha um esqueleto muito bem preservado, mas aguardam-se cenas dos próximos capítulos. Também recebemos muitos internos no nosso laboratório, tanto a nível de doutoramento, como a nível de licenciatura, nacionais e internacionais, associados ao programa Erasmus. E eles participam nas tarefas, além de terem o programa, participam nas tarefas diárias do laboratório. O nosso grupo está na base da criação do mestrado de Antropologia Forense, que é o único na Península Ibérica e dos poucos que existem na Europa, e portanto, a nossa parte pedagógica, nós achamos que a treinar e formar novos profissionais é uma coisa muito importante. Também já temos alguns doutorados. Há muito poucos doutorados em antropologia forense na Europa. Eu fui a primeira, portanto, portanto é uma coisa relativamente recente. Agora já somos 6. Obviamente temos publicações, como nós somos um grupo muito diverso, temos publicações que vão de A a Z no âmbito da antropologia,
desde um artigo a refletir como é que devem ser feitas as exumações dos cadáveres que morreram das pessoas que morreram com Covid, ao estudo da lepra na Idade Medieval e às suas origens, passando por técnicas de geometria, de morfometria geométrica, de técnicas da física como o raio-x de fluorescência, etc. Trabalhamos muito com a química e com a física. Também trabalhamos muito, estou mesmo a acabar, Joana, trabalhamos muito na parte da divulgação por livros, mas da divulgação para profissionais. É que vocês estão a ver aqui a professora Eugénia no lançamento do primeiro tratado de antropologia forense brasileiro. Nós fizemos vários capítulos e ela foi uma das organizadoras, mas o que destaco mais que é a nível internacional é o Tratado de Medicina Legal francês. Obviamente, como eu vos disse, estes são alguns trabalhos que nós apresentamos nos congressos. Há um grande incentivo para os alunos de doutoramento. O nosso grupo, a nossa equipa, tem muito poucos séniores. Nós temos muitos alunos de doutoramento, de mestrado, e as pessoas que se começaram a doutorar não estão na parte pública, portanto nem sequer são nossos membros integrados, infelizmente, mas ainda assim é uma equipa muito unida e que se empenha muito nesta divulgação, não só a nível científico para os nossos pares, mas achamos que é muito importante fazer disseminação de ciência. E uma das tarefas é aquela que eu tenho menos fotografias, por razões óbvias, mas uma das coisas que nós gostamos mais de fazer é com crianças. Aliás, para o próximo mês vamos a uma escola, mas normalmente temos mais cuidado com as fotografias por causa da cara das crianças, mas recebemos grupos. Uma das fotografias, não sei se conseguem ver com o rato, esta aqui é de um grupo que veio especificamente dos Estados Unidos para visitar o nosso laboratório, portanto fazemos muito esse tipo de disseminação. E outras atividades, vamos muitas vezes às escolas secundárias, temos pacotes específicos, não só em que levamos com fotografias, outras vezes levamos mesmo ossos, para divulgar não só o nosso trabalho na antropologia forense, mas também sobre o estudo das populações do passado. E temos, obviamente, o nosso site e as nossas redes sociais, e, portanto, que podem ir seguindo. E, portanto, nós trabalhamos muito com a imagem. Muito obrigada. Espero, acho que cumpri o tempo, acho que até